Bora lá, família. Escravo das Sombras, capítulo 119. Levou algum tempo para Sunny encontrar seu caminho de volta à catedral. Com a aproximação do amanhecer, as criaturas do pesadelo que caçavam à noite ficavam inquietas. Ele teve que ser especialmente cuidadoso enquanto se esgueirava pelas ruas estreitas, mantendo-se nas manchas mais escuras de sombra. Embora não houvesse lua nem estrelas na noite sem luz da Costa Esquecida, muitos dos monstros aqui tinham suas próprias maneiras de perceber formas que se moviam na escuridão. A habilidade deles de enxergar no escuro era um pouco compensada pelo atributo Filho das Sombras de Sunny, que permitia que ele se tornasse indistinguível de qualquer sombra em que mergulhasse. No entanto, ele ainda tinha que ser cauteloso. Nesse lugar amaldiçoado, nada era certo, exceto pelo perigo, morte e terror. Algum tempo depois, ele escalou os pilares familiares da catedral e apareceu em seu vasto telhado, caminhando sobre o largo gume que separava duas superfícies inclinadas de telhas antigas. Ele se aproximou de Kai, que estava nervosamente a alguma distância. O belo jovem segurava um arco longo, feito de chifre em suas mãos. Olhando para a escuridão, com uma expressão tensa em seu rosto pálido, Sunny parou aos poucos. Sunny parou a poucos passos dele e olhou para aquele arco por um longo tempo. Não resta muito tempo. Para evitar levar uma flecha entre os olhos, Sunny decidiu anunciar sua chegada com uma saudação gentil. Ei, Kai, estou aqui. O arqueiro virou-se com uma expressão assustada e levantou a mão, como se tentasse chamar sua lanterna. No entanto, ele pensou melhor a respeito, com medo de atrair atenção indesejada. Em vez disso, Kai engoliu em seco e sussurrou. Abaixe a voz. E se aquele demônio caído nos ouvir? Sunny piscou. Ah, certo. Ele é uma pessoa muito cautelosa. O quê? A seu ver, era uma ótima característica de personalidade para se ter. Quanto mais paranoico, melhor. Sorrindo interiormente, ele disse, relaxa, ele não vai. Kai encarou-o com dúvida e perguntou, tem certeza? Sunny assentiu, sim. Ele estava preparado para explicar o motivo dessa confiança, mas, surpreendentemente, Kai acreditou nele imediatamente e se acalmou. É porque o Kai sabe que ele tá falando a verdade, né? Tipo, então não precisa explicar, né? Porque, tipo, é óbvio que é verdade já. Ele não precisa, tipo, mesmo assim seria bom explicar o porquê, né? Eu ficaria curioso se eu fosse o Kai pra saber o porquê é tão seguro assim. Mas bora lá. Certo, ele sabe quando as pessoas estão mentindo para ele, o que significa que ele também sabe quando estão dizendo a verdade. E como eu só posso dizer a verdade, ele pode praticamente acreditar em tudo que eu digo sem precisar fazer perguntas desnecessárias. Ah, pensando bem, aquele defeito dele era realmente muito conveniente. Enquanto isso, Kai olhou cautelosamente ao redor e perguntou, então, o que vamos fazer aqui? Sunny fez um gesto em direção ao grupo de telhas quebradas não muito longe deles e respondeu em um tom calmo. Eu vou entrar naquele buraco e pegar algo do templo. Você apenas espera até eu voltar. Os olhos de Kai se arregalaram. Você está louco? E o demônio? E quanto a esse desgraçado? Sunny não pôde deixar de fantasiar sobre massacrar a maldita criatura por alguns segundos. O dia vai chegar. Usa o Kai também, mano, pra... o Kai, a Santa de Pedra e o Sunny. Será que não é suficiente pra dar um trabalhinho não pro bicho, mano? Não faço ideia. Voltando à situação atual, ele disse. O que tem ele? Eu te disse, sou bom em me esconder. Enquanto eu souber com quem estou lidando, eles não serão capazes de me notar a menos que eu queira. Ele aprendeu essa primeira parte da frase da pior maneira. Na verdade, foi o desgraçado que o ensinou que até mesmo o ocultamento das sombras tinha seus limites. Foi assim que Sunny acabou com suas entranhas do lado de fora e na posse dessa informação vital.
É, tem que aprender de alguma forma, né, mano? Infelizmente, ele aprendeu de uma forma muito ruim. Mas melhor que não aprender, né? Algumas lições só precisam ser recebidas uma vez para serem lembradas para sempre. Ai, olhava para ele com uma expressão estranha novamente. Sunny franziu a testa. O quê? O belo jovem sacudiu a cabeça. Não. É que é uma habilidade incrível. Eu queria ter uma habilidade assim, para ser sincero. Sunny olhou para ele irritado e resmungou. Diz o cara que pode voar. Por que você iria querer esconder seu rosto perfeito simétrico? Cansou de ser objeto de desejo de supermodelos apaixonadas? Ai meu Deus, olha os caras, mano, se invejando, sendo que os dois, os dois é bom, né? Só que um querendo o outro. O outro não, pera lá, ficou estranho. Um querendo o poder do outro. Kai suspirou. Algo assim. Como você sabia? Sunny abriu a boca e depois a fechou novamente. De qualquer forma, me espere aqui, não vou demorar. Lançando um olhar para o adormecido encantador, ele balançou a cabeça e caminhou até o buraco escondido através de várias telhas quebradas. Logo, ele estava de volta ao seu esconderijo secreto. Olhando ao redor, com um pouco de apreensão, Sunny suspirou e removeu a mochila feita da pele de um monstro de suas costas. Depois, descarregou as tiras de carne do centurião carapaça no prato de prata e caminhou até o baú de ferro. Para ser sincero, ele realmente não queria ir a algum lugar perto do castelo. A ideia sozinha fazia com que ele desejasse ficar nesse quarto escuro, silencioso e familiar para sempre. Mas ele não podia. Se quisesse tornar a Santa das Sombras mais forte, ele tinha que voltar para o assentamento humano e arriscar enfrentar seus medos. Que nada. Eu só vou entrar e sair. Kai será o único a fazer todo o trabalho mesmo. Com um suspiro pesado, ele levantou a tampa do baú e começou a encher sua mochila com fragmentos de alma. Dezenas de bolas cristais logo brilhavam lá dentro. Sunny pegou apenas metade deles, mas a quantidade já era suficiente para levar muitas pessoas a cometerem assassinatos. Ele realmente não poderia culpá-los. Na costa esquecida, os fragmentos representavam dinheiro, e dinheiro representava vida. Sem ele, você não poderia comprar um lugar dentro da segurança do castelo ou obter comida sem ter que arriscar a morte no labirinto amaldiçoado da cidade. Qualquer um estaria disposto a cometer assassinato para sobreviver. Continue se convencendo disso. Com uma careta irritada, Sunny fechou a mochila bem apertada, certificando-se de que nenhuma luz passasse pelas suas costuras, e se virou, dando uma última olhada em seu esconderijo pacífico. Ele fechou os olhos por um momento e depois se afastou sem olhar para trás. Era hora de voltar ao castelo, e todas as terríveis lembranças que ele havia deixado lá antes de fugir. Mano, chegando lá, eu acho que vai contar muita coisa pra gente do que aconteceu, né? Porque ele não pode ficar lá, tipo, que merda ele aprontou tanto e por quê? Mas sabe que ele passou alguém, né? Mas nós não sabe exatamente como aconteceu. Então talvez nós saiba logo. Bora lá, capítulo 120. Banhados pela luz fantasmagórica do alvorecer nascente, Sunny e Kai caminhavam pelas ruínas da cidade amaldiçoada. A noite estava lentamente recuando. Sua retirada fez com que um deles se sentisse mais seguro, enquanto o outro se sentia desconfortável, sem o familiar véu da escuridão para escondê-lo do mundo. Eu quase esqueci o quão lúgubre este lugar parece quando o sol está brilhando. Em algum lugar, à distância, as ondas do mar escuros estavam interrompendo seu retorno ataque às muralhas de pedra da cidade antiga. Essas muralhas existiam há milhares de anos de desgastes e abuso, sem permitir que nenhuma gota de água negra infiltrasse. Sunny suspeitava que elas permaneceriam intactas por mais 1000 anos. Mano, será que vai durar tanto assim, mano? Porque eles estão vivendo muito, entre aspas, né, de boa nesse lugar, mano.
Tem que fazer alguma coisa tem que fazer. Eles querer ir embora daí. Ia ser um bom, tipo, água começar a cair um pouquinho aí dentro, tá ligado? Pra eles começarem a agir e querer ir embora logo. De repente, desconfortável, ele virou a cabeça para o oeste e encontrou à distância silhueta da espiradura carmesim. A ameaçadora estrutura pairava sobre a costa esquecida como um presságio maligno, anunciando a desgraça a qualquer um que ousasse se aproximar dela. Talvez não. Sunny havia escolhido uma rota complicada e sinuosa para chegar ao castelo. Ai, menos familiarizado com a cidade amaldiçoada, simplesmente seguia atrás. O jovem encantador estava alerta e concentrado, seu arco pronto para lançar flechas a qualquer momento. Eles tiveram que contornar muitas áreas onde criaturas especialmente aterrorizantes eram conhecidas por habitarem e caçarem. Progredindo lentamente. Ainda assim, era melhor prevenir do que remediar. Essa é uma boa frase da é melhor prevenir do que remediar, e realmente é isso mesmo. Em certo momento, Sunny levantou a mão, fazendo um gesto para que seu companheiro parasse. Ele olhou para a distância com uma profunda carranca no rosto. Aí olhou para ele e sussurrou: "O que foi?" Sunny colocou um dedo nos lábios antes de responder: "Shh, escute." Logo, ouviram um som arrepiante que lembrava um choro abafado e angustiante. Era como se houvesse uma mulher chorando na névoa à frente deles. Aproximando-se lentamente, seus soluços trêmulos fizeram os dois adormecidos estremecerem. Tai olhou para ele e perguntou sem muita convicção: "Quais são as chances de realmente ser realmente uma garota humana?" Sunny deu-lhe um sorriso torto: "Baixas." Sem precisar discutir, eles se esconderam atrás de um grande monte de escombros e esperaram, pressionando-se contra as pedras frias. Sunny enviou sua sombra para escalar o prédio e observar as ruas ao redor. Kai observou a sombra partir com um olhar perplexo. Piscou algumas vezes, mas não disse nada. Um minuto ou dois depois, Sunny olhou para ele e perguntou: "Onde estão suas flechas?" Cara, eu acho que ele invoca as flechas também, né? Ia ser meio, tipo, tenso se ele tivesse que ficar fabricando todas as flechas dele. O jovem encantador hesitou e disse: "Normalmente carrego uma aljava com algumas dezenas de flechas feita especialmente para mim por um dos melhores ferreiros do castelo. Mas os cavaleiros que me colocaram naquele poço, que descansem em paz, não foram gentis o suficiente para me deixar levá-la." Ué, então por que ele fica invocando o arco dele se ele não tem flecha? Eu pensei que ele pudesse invocar várias flechas também, tá ligado? Mas não, mano. Então não é tão útil assim. Tipo, não, é útil, roubado, mas tipo, qual é o sentido dele invocar o arco dele se ele não tiver flecha nenhuma, tá ligado? Isso que eu quis dizer. Sunny lançou-lhe um olhar divertido. "Então esse arco seu é na verdade inútil?" Kai demorou alguns instantes antes de responder: "Eu também tenho memória do tipo flecha." Aí não, mano. Então um cara sem graça. "Quantas?" O arqueiro elegante baixou o olhar envergonhado. "2. Será suficiente?" Como assim memórias do tipo flecha? A memória, se ele tacar, ele não pode fazer voltar pra ele tacar de novo? Então, tipo, 2 não seria infinito? Sunny ficou em silêncio por um instante e depois respondeu num tom monótono. Monótono. "Não, eu não acho que será suficiente." Lá fora, na névoa, sua sombra observava a criatura que produzia o choro angustiante. Não era uma garota humana, mas uma fera enorme, de 4 patas, caminhava pela névoa matinal. Sua carne estava podre e emaciada, pendendo dos ossos como um casaco esfarrapado.
Sunny podia ver claramente os arcos brancos das costelas através dos buracos na pele apodrecida. A escuridão antinatural escondida atrás deles e as poderosas mandíbulas do crânio, parcialmente descoberto de um cachorro. Nossa, que feio! Cheio de dentes aterrorizantes. Não era preciso ser um gênio para entender que a terrível criatura era um dos mestres caídos da cidade em ruína. Errou-se, mano. Eles vão ter que achar um jeito de passar por isso, mano. Porque derrotar não é tão fácil assim, não, mano. Porque pelo que eu vi, esses pesadelos aí... Não é pesadelo, é mestre caídos, no caso. São extremamente muito roubados, mano. Ah, bora lá. Eles que comandam cada área, né? Tipo, eles têm seus territórios. Enquanto olhava, a fera abriu a boca e soltou outro longo soluço parecido com a de um humano. E em seguida, parou e ouviu, como se esperasse uma resposta. Quando nada aconteceu, baixou a cabeça e continuou lentamente seu caminho. Olha que sacana essa criatura, né? Por isso que ele e o Kai estavam com tanto medo de um e o outro ser monstro. Ó, porque eles estão imitando, esse no caso, tá imitando o som humano pra ver se atrai alguém, mano. Felizmente, embora seu esconderijo estivesse um pouco próximo, não estava exatamente no caminho da criatura. Se nada mudasse, o caído passaria sem sequer notá-los. Eles só precisavam esperar. Sunny suspirou. Vamos ter que ficar aqui por pelo menos 10 minutos. Fique à vontade. Mais uma vez, Kai não fez perguntas, simplesmente aceitando a palavra de Sunny. Parecia que sua estranha habilidade de perceber mentiras fazia com que o encantador adormecido fosse menos propenso a fazer perguntas. É porque ele acredita, mas o cara também não é nada curioso, né, mano? Porque mesmo eu acreditando na informação que eu recebo, eu quero fazer umas perguntas e ver mais sobre elas. Ou só eu que sou assim, pelo menos. Pode ser também, né? Só eu não, mas tipo, não todo mundo. O que era uma qualidade maravilhosa. Na opinião de Sunny. É que Sunny não gosta que ficam fazendo perguntas pra ele, né? Porque ele não pode mentir. Então não é uma boa quem faz muita pergunta. Sem nada a fazer a não ser esperar, eles tiveram tempo para descansar e recuperar o fôlego. Sunny invocou a nascente infinita e tomou alguns goles de água fria e doce. Percebendo que Kai estava olhando para ele, ele hesitou e depois passou a bela garrafa de vidro. O jovem encantador bebeu com avidez, como alguém morrendo de sede. Pensando bem, sentindo-se um pouco culpado, Sunny perguntou: quando foi a última vez que te deram água? Kai se desvencilhou da garrafa, limpou os lábios e sorriu com puro deleite. Há 2 ou 3 dias atrás, eu acho. Muito obrigado. Ele devolveu a garrafa e olhou para Sunny com curiosidade. Ei, posso te fazer uma pergunta? Sunny ficou tenso e deu ao arqueiro encantador um olhar sombrio. Pode. Seus olhos, no entanto, insinuavam que ele não deveria. Aí é tenso, né, mano? Mas Kai ou não percebeu o olhar ameaçador ou não se importou com ele. Você veio para a Costa Esquecida nesse último solstício, certo? Sim. Sunny prendeu a respiração, imaginando o que o belo adormecido ia perguntar a ele. Como eles sobreviveram no labirinto? Por que ele havia abandonado o castelo? Como ele havia sobrevivido nas ruínas? Cada uma dessas perguntas poderia levar a um desastre potencial. Kai se inclinou para frente com entusiasmo nos olhos, hesitou por um segundo e então disse: Qual é o videoclipe mais popular nas paradas lá fora agora? Mano, de tanta coisa, porque o cara tá curioso pra saber. Muitas informações, né? Porque ele tá aí há muito tempo. O cara quer saber. Quer saber qual que é os videoclipes mais populares do momento, mano. Não tem como. O cara era bom do trabalho que ele fazia antes de virar um adormecido, né, mano? Sunny piscou. Hã? O quê? Aquilo definitivamente não era o que ele esperava ouvir, nem eu. Percebendo que o jovem encantador estava olhando para ele com expectativa, ele se mexeu e respondeu com um pouco de incerteza. Aquilo, eu não faço ideia.
Kai suspirou, claramente decepcionado, mas de repente sorriu novamente. O sorriso era largo e deslumbrante. Posso te fazer outra pergunta? O Sunny vai acabar xingando esse cara, mano. Cuidado pra não ficar fazendo muitas perguntas, mano. Mas bora pra mais um capítulo. Capítulo 121. Nos próximos 10 minutos, as bases de visão do mundo de Sunny foram abaladas até o amago. Kai o inundou com um turbilhão de perguntas, todas elas sem relação com qualquer coisa minimamente importante. O que interessava ao adormecido encantador eram coisas estranhas, como os tipos de sapatos que estavam na moda. Qual celebridade usava o que em alguma cerimônia de premiação pomposa? Quem teve algum escândalo e qual era o escândalo? Qual era a última dança popular? E assim por diante. Pera aí, mano. Eu até entendo querer saber as outras perguntas, mas qual a dança era popular? Você espera o quê? Que o Sunny dance pra tu, mano? Pra você ver como é a dança de verdade? Ele era infinitamente curioso sobre esse tipo de bobagem e absolutamente indiferente a todos os segredos sombrios de Sunny. Isso era quase insultante. Ah, mano, é insultante, tá, mas é bom pra tu, né, mano? Porque você sabe que ele não vai fazer perguntas que é meio sei lá pra tu. Então você pode ficar com ele de boa. Pior ainda, Sunny se sentiu um completo idiota por não conseguir dar uma única resposta. O que ele sabia sobre moda e autocultura? Nada. Depois de um tempo, o entusiasmo de Kai diminuiu. Olhando para Sunny com o rosto comunicamente desanimado, ele suspirou e fez uma última pergunta gentilmente. Sunny, me diga a verdade. Você era um hikikomori? Hikikomori? No mundo real também. O que é hikikomori? Hikikomori. O que é isso? Sunny piscou. Do que esse idiota está falando? Um o quê? Exatamente, Sunny, eu entendo. Kai pigarreou e ofereceu a ele um sorriso de desculpas. Ah, você sabe, um recluso. O Sunny era, mano. Alguém que se fecha em casa. Alguém que vive debaixo de uma pedra. Alguém que vive debaixo de uma pedra? Sunny encarou o jovem lindo, sentindo que o mundo parou de fazer sentido desde que se conheceram. Do que você está falando? Por que eu viveria debaixo de uma pedra? Você congelaria até a morte. Eu morei em um container de carga uma vez, mas pelo menos tinha 4 paredes e um teto. Aí não, mano, vai pesar o clima. Kai suspirou mais uma vez e se virou. Entendi. Bem, desculpe incomodá-lo. É que eu estou preso nesse lugar há uns 2 anos e meio. E a vida aqui é tão monótona. Mano, eu sempre bugo pra falar essa palavra. Monótona. Seu belo perfil irradiava melancolia e tristeza. Como se Kai estivesse lamentando algo sério, em vez de completa tolice. 2 anos e meio. Esse idiota sobreviveu aqui por 2 anos e meio. Ah, calma lá, amigão. Ele voa também, mano. É fácil, é mais fácil sobreviver. Sunny ficou surpresa ao ouvir isso. Kai parecia um cara legal, mas não exatamente alguém bem adaptado ao pesadelo impiedoso da Costa Esquecida. Talvez ele tivesse subestimado o adormecido encantador. Ou talvez houvesse outra razão, muito mais simples. É que também o Kai é meio ingênuo, parece, né? Ele é meio sincero demais, bonzinho, né, mano? Isso não é um lugar para as pessoas assim. É um lugar para pessoa igual o Sunny. Sunny franziu a testa. Havia um grupo de pessoas que tendia a viver aqui por mais tempo. De repente, desconfiado, ele perguntou em um tom frio: você faz parte da gangue de Gun? Kai olhou para ele com surpresa. Depois ele riu. Deuses, não. Se há algo que eu realmente desprezo, são valentões como ele. Prefiro morrer a me tornar um dos capangas do Gun. Além disso, aquele homem não tem estilo. Aquela armadura dele é a coisa mais horrenda que eu já vi. Amigão, vamos com calma aí também, né, mano? Eu acho que seu foco é meio diferente do que é preciso pra ficar aí de boa mesmo, mano. Olha o que esse cara importa pra ele só.
No entanto, após dizer isso, ele subitamente ficou quieto e acrescentou, depois de alguns segundos com uma voz abatida: "Mas eu aceito trabalhos dos tenentes dele de vez em quando. É por isso que ele tolera minha existência. Então eu realmente não tenho escolha." Sunny hesitou por um instante, mas decidiu que acreditava no outro adormecido. Ele realmente não parecia um dos capangas de Gun. Além disso, se fosse um deles, nenhuma pessoa sã teria ousado sequestrar e aprisioná-lo. Os membros da turma de Gun eram praticamente intocáveis. Interessante. Percebendo que os soluços assustadores da besta caída havia se afastado o suficiente, ele mudou sua perspectiva para a sombra e se certificou de que a terrível criatura já estava bem longe. Levantando-se, Sunny dispensou a garrafa de vidro e disse: "Estamos seguros agora. Hora de seguir em frente." Uma vez que estavam prontos para partir, ele chamou a sombra de volta e se preparou para dar o primeiro passo. No entanto, então Sunny parou de repente e olhou para o jovem arqueiro encantador com hesitação. "Ei, Kai, posso te fazer uma pergunta também?" O adormecido mais velho sorriu, com honestidade e ânimo estampado em seu rosto. "Claro." Sunny ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse, com uma voz estranha: "Essa armadura é sua. Você a usa porque é a melhor. Você a usa porque é a melhor que conseguiu ou porque fica bonita?" Eu acho que sabemos a resposta aqui, né? Essa armadura olhou para ele confuso, levantando uma sobrancelha requentada, e ele disse: "Não entendi a pergunta. A diferença?" Sunny fechou os olhos, suspirou e virou-se. "Deixa pra lá, vamos." Ele usa porque é bonito, certeza, mano. Enquanto o sol se levantava no horizonte, eles iam mais fundo na cidade, se aproximando lentamente do seu centro. O castelo ficava em uma colina alta, no meio da cidade amaldiçoada. Era grandioso e magnífico, com dezenas de torres se erguendo no ar, cada uma sustentada por uma série de arcos e colunas elaboradas. Gárgulas grotescas encaravam as ruínas debaixo das beiradas. A estrada que levava ao castelo era tão impressionante quanto o próprio castelo. Era estreita e fortemente fortificada, circulando a colina de tal maneira que permitiu aos defensores do castelo lançar flechas incessantemente sobre qualquer possível atacante. No final da estrada, uma escadaria grandiosa levava aos portões do castelo. Em frente a ela, havia uma vasta plataforma de pedra, destinada a servir como local de encontro para os soldados, caso o inimigo conseguisse romper todas as linhas de defesa, exceto a última. Agora a plataforma se transformará em um assentamento improvisado, com pequenos edifícios maltrapilhos feitos de pedra, madeira e tudo o que os habitantes dessa favela conseguissem colocar as mãos, espalhadas caoticamente aqui e ali, formando grupos desorganizados e vielas estreitas. Ah, mano, é um lugar 100% improvisado que fizeram fora do castelo, né? Só pra conseguir ter um lugar. Este lugar não parecia a periferia onde Sunny cresceu, mas tinha o mesmo ar inconfundível de miséria, medo e desespero. Ao se aproximarem do assentamento externo, vários adormecidos cumprimentaram Kai com um sorriso amigáveis. "Ei, Knight, que bom ver você, cara. Onde você esteve ultimamente?" Kai sorriu envergonhado. "Ah, você sabe, voando por aí. E você, amigo?" Enquanto o jovem encantador trocava amenidades com seu conhecido, Sunny olhava cautelosamente ao redor. O lugar havia mudado imperceptivelmente desde a última vez que esteve aqui. O assentamento em si parecia quase o mesmo, com apenas alguns edifícios mundanos de forma
ligeiramente. As pessoas, no entanto, de alguma forma pareciam mais energizadas e confiantes, como se o medo constante da morte e a fome não fosse tão opressivo. No entanto, havia uma estranha sensação de tensão no ar. Acho que ela também esteve ocupada nesses 3 meses. Finalmente, conseguindo encerrar a conversa, Kai virou-se para ele e sorriu, desculpando-se. Desculpa por isso. Sunny franziu a testa. Por que eles te chamam de Knight? O jovem encantador encarou, depois limpou a garganta e disse, com um tom um pouco estranho em sua voz. Ah, você realmente não sabe? Bem, é um apelido Nightingale, Gale. E é assim que sou conhecido por essas bandas. Que apelido estúpido, pensou Sunny, e decidiu resolver as coisas o mais rápido possível. Ele mal podia esperar para sair desse lugar deprimente. Bem, já que estamos aqui, é hora de cumprir sua promessa. Kai assentiu, claro, o que você precisa que eu faça? Sunny olhou em volta, certificando-se de que ninguém pudesse ouvi-los e disse, é simples, entre no castelo e descubra quem está vendendo memórias. E qual é o preço? Depois, volte e me informe. Seu companheiro piscou algumas vezes, claramente surpreso. Então deu de ombros, sem problemas, mas vai demorar um pouco. Se você quer a melhor informação possível, é claro. Sunny fez uma careta. Faça como achar melhor. Estarei te esperando naquela viela ali. Aí olhou para ele pela última vez, sorriu e se afastou. Sentindo-se nervoso e tenso, Sunny caminhou até a viela isolada e encostou-se na parede. Tentou se tornar o mais pequeno e imperceptível possível. Estar ali fazia sua pele arrepiar. Talvez sua decisão de voltar tenha sido um erro. Afinal, talvez ele devesse simplesmente virar as costas e ir embora. No entanto, ele não fez isso. Lá no fundo, ele sabia que tinha que aproveitar essa oportunidade para reunir o máximo de memórias possível, para que sua sombra se tornasse mais forte o mais rápido possível. Talvez ele nunca mais tivesse essa oportunidade. O tempo passava lentamente. 1 hora se passou e depois outra. Kai certamente estava demorando para reunir as informações que Sunny havia pedido. No entanto, nada de ruim aconteceu, ainda. Sunny estava quase começando a acreditar que estava nervoso à toa. Mas então, é claro, a coisa que ele mais temia se tornou realidade. Uma voz calma e dolorosamente familiar ressoou de algum lugar atrás dele. Oi, Sunny. Ele congelou, sentindo-se como uma besta presa em uma armadilha. Então se virou lentamente. Uma expressão estranha e complicada apareceu em seu rosto, forçando um sorriso. Sunny lambeu os lábios de repente secos e disse: Oi, Nef, quanto tempo? Que climão, mano. Eu quero ver no próximo capítulo a interação desses dois, mano. Porque Sunny parece estar muito tenso com isso. Mas eu acho que a Nefis não fez nada de errado, nem ele, tá ligado? É que ele se isolou, então, tipo, ficou um clima meio estranho. Mas vamos descobrir isso só amanhã, família. Eu queria muito ler mais um, mas hoje não vai ter como, infelizmente. Quando eu conseguir, eu vou gravar, trazer 4, 5 capítulos, fechou? Mas então é isso, se vocês gostaram, se inscreve, dá like e até a próxima. Falou!